Olá, amante do terror. Em uma escola do Japão, uma garota cujo nome nunca foi revelado sofria bullying dos alunos de lá, pois era considerada como uma esquisita, aquela clássica babaquice que existia nas escolas. E, pra ser sincero, ainda existe, e provavelmente não vai deixar de existir tão cedo. Essa garota ia pra casa de trem, e nessa época estava tendo uma certa proliferação de cigarras. E adivinha? Ela tinha medo delas, e alguns garotos sabiam desse fato. Na volta para casa, eles a seguiram até a estação de trem, onde ela ficaria parada e seria uma oportunidade perfeita para eles colocarem uma cigarra em seu ombro, para assim ela se assustar e eles terem um bom motivo para rir. Ela então parou em uma estação ferroviária, onde passava a locomotiva que iria levá-la para casa. Então, um dos garotos colocou uma cigarra cuidadosamente no ombro dela. Quando ela percebeu que havia algo se mexendo no seu ombro, tomou um susto e começou a gritar. Mas ao fazer isso, ela acabou se desequilibrando e caindo nos trilhos do trem. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o trem já estava praticamente na estação. E mesmo que os garotos não estivessem ocupados demais rindo do susto dela, eles não poderiam ter feito nada. E então, a garota foi partida ao meio pelas rodas do trem, morrendo instantaneamente. Os garotos então pararam de rir quando ouviram o grito ser interrompido abruptamente. Eles nunca iriam contar o que tinha realmente acontecido. Ao invés disso, permaneceram calados, porque afinal, todos iriam pensar que ela havia se suicidado, pois ela era depressiva o suficiente para cometer tal ato. E realmente, todos da escola pensaram que ela havia tirado a sua própria vida. Aqueles mesmos garotos, os responsáveis pela morte daquela garota, andavam normalmente para suas casas, e enquanto conversavam, ouviam um som baixo bem agoniante. Era como se alguém tivesse quebrado as pernas e estivesse tentando andar. Conforme eles iam andando, o barulho ia ficando cada vez mais alto, como se estivesse os acompanhando e chegando cada vez mais perto. E o clima foi ficando cada vez mais macabro, até que chegou uma hora em que um deles não aguentou e saiu correndo. Seus amigos que ficaram para trás ouviram o grito de seu amigo que saiu correndo. E o pior, o som agoniante não parava. E agora estava bem atrás deles. Assustados, eles olharam para trás. Como estava escuro, eles viram apenas a silhueta de uma garota, que parecia estar segurando no corrimão. Eles perguntaram se ela estava bem, e ela então desceu para o chão, e a luz do poste revelou que, na verdade, ela era aquela garota que havia se matado, sem a metade do corpo. Seu espírito ficou preso na terra, aparentemente na forma de um yokai. Sua raiva não a deixava descansar em paz. Os garotos estavam paralisados demais para correr. Aquela coisa então pegou uma foice que estava no chão e com seus braços disparou na direção deles e os partiu no meio com a mesma foice. E daí nasceu a lenda de Tek Tek. Tek Tek é o corpo de uma mulher que não possui a parte de baixo do corpo, que se move com os braços, fazendo um barulho agoniante de ossos estalando. Daí que surgiu o seu nome, pois Tek Tek é o barulho que ela faz quando caminha. Ela utiliza uma foice para acabar com as suas vítimas. Não se sabe o motivo por trás, mas sabem que ela utiliza uma foice ou utiliza suas garras afiadas para partir a pessoa ao meio. Até onde se sabe, ela não ataca animais, pois foram pessoas que a fizeram sofrer em vida e ter uma morte horrível. Por mais que ela tenha tido a sua vingança, isso nunca foi o suficiente para acabar com a sua raiva. E, como um espírito vingativo, até que a sua raiva seja completamente dissipada, ela não vai sumir. Dizem que ela habita estações. Não especificam se ela está delimitada somente ao Japão ou em outros países também. Mas por ela ser aparentemente um yokai, então vamos considerar que ela está presa somente ao Japão.
Mas será mesmo que ela assombra somente estações de trem? Olha, de acordo com uma história, não. Um garoto estava saindo sozinho da escola, quando percebeu que esqueceu algo dentro da sala. Quando voltou para buscar, viu uma bela garota o olhando da janela do segundo andar. E é claro, ele olhou para ela também. Foi quando ela pulou da janela em sua direção. Ela não tinha a parte inferior do seu corpo, e a sua aparência, antes bonita, agora era como um cadáver putrefato. E quando chegou até ele, é claro, o partiu no meio. Assim como Kushisaki Onna tem como sobreviver a Teki-Teki, bom, primeiro vamos ver quais são as habilidades da Teki-Teki. De acordo com a própria descrição e com as histórias, Teki-Teki, apesar de correr com os braços, ainda é muito ágil. Correr dela seria como correr de um crocodilo. Você pode sim escapar, mas você tem que ser muito rápido. E convenhamos, em uma situação de perigo, a adrenalina vai às alturas e as capacidades físicas aumentam significantemente, incluindo a velocidade. Teki-Teki também possui garras afiadas capazes de cortar um ser humano facilmente. E por conta de suas garras e seu corpo ser leve, ela consegue escalar paredes ou árvores. Então, ao contrário de um crocodilo, subir em uma árvore não vai adiantar. Ela também tem força suficiente para rasgar o humano ao meio sem muitas dificuldades. E mesmo que seja com uma foice ou com as garras, ainda precisa de uma força absurda, pois a lâmina, querendo ou não, precisa passar por várias camadas de pele e órgãos, sem falar na coluna vertebral. Então isso demonstra que Teki-Teki tem uma força sobre-humana. Teki-Teki aparentemente consegue se teleportar, porque consegue se locomover de uma estação a outra sem ser vista, independentemente da distância. Mas só consegue fazer quando não estão olhando. Mas ela não vai se teleportar se estiver no campo de visão de alguém. Em geral, são essas as possíveis habilidades de Teki-Teki. Mas como sobreviver? Bem, para evitar Teki-Teki é bem simples. Só basta que você não ande na rua à noite. Fique fora do campo de visão. Agora, supondo que você não tenha muita escolha e precise andar na rua de noite. Então, nesse caso, fique atento aos sons ao seu redor. Se você ouvir um barulho sequer semelhante ao que a Teki-Teki faz, não olhe para trás e não corra. Nunca demonstre que você sabe que ela está ali. Lembra dos garotos? A Teki-Teki só atacou o primeiro porque ele correu, e atacou os outros dois porque olharam para ela. A Teki-Teki é como se fosse um cão com raiva. Se você correr, ela corre também. Agora, supondo que você tenha olhado para Teki-Teki. Nesse caso, é bom que você tenha um belo par de tênis e uma condição física favorável. E o mais importante, um belo par de fortes pernas. Porque você vai ter que correr, e correr muito, e muito rápido. Porque apesar de Teki-Teki não ter pernas, seus braços fazem o trabalho muito bem. Então corra como se sua vida dependesse disso. E o pior é que ela depende mesmo. Depois que você despistar a Teki-Teki, se esconda em algum local e torça para que você não seja encontrado até o amanhecer. Porque a esse ponto, você já vai estar exausto, mas o fôlego de Teki-Teki é infinito. Então você obviamente está na desvantagem. Então agora você está mais que ciente. Se você ouvir o barulho que a Teki-Teki faz, é sinal de correr. Corra pela sua vida.